Você que entrou, dê seu glória a Deus. Para os céus ouvir que a gente está aqui, amém? Glória a Deus. Daniel 9. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo, com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz a minha confissão e disse: ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidades, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos dos seus preceitos e dos teus juízos. Versículo 6, nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia, para os homens de Judá, e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações, para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão da face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós, pelos seus servos, os profetas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, essa palavra é sua e nós cremos que nessa noite o Senhor vai falar aos nossos corações. Santo Espírito de Deus, nós intercedemos, Pai querido, que os corações sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos, as mentes, Senhor, sejam abertas nessa noite. Pai querido, toda distração, Senhor, caia por terra. Pai querido, tudo aquilo que possa vir roubar, Senhor, a tua igreja, de ouvir a tua palavra nessa noite, Pai, possa cair por terra e que a tua palavra nessa noite possa gerar, Senhor, o entendimento e o arrependimento que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Daniel 9 vai nos dizer muito sobre oração, arrependimento e intercessão. Se a gente for ver o contexto histórico, Daniel ele está no exílio babilônico, agora sobre o reinado de Dário. E Daniel, ao ler o profeta Jeremias, ele entende que o cativeiro duraria 70 anos, percebendo que esse tempo estava próximo do fim. Então Daniel busca a Deus em oração e jejum, pedindo restauração para o povo. Amém? Aquele momento que ele para, ele observa o cenário e com tantas e tantas opções, o que fazer, o que não fazer, Daniel ele entende que diante dessas situações há apenas um Deus que pode nos ajudar, há apenas um Deus que pode nos responder. E a resposta de Deus, ela se revela quando nós buscamos. Talvez você fale assim: Rayane, tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo, tanto tempo, sendo que o Senhor ele está esperando que nós nos acheguemos diante dele com uma oração, com uma súplica, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Sabe, às vezes pela movimentação do dia a dia, a gente deixa passar esse momento que é tão precioso. E a gente não está falando de você chegar diante do Senhor com as palavras mais bonitas. Não, mas é você chegar diante do Senhor com o seu coração. Dele poder olhar e ver que há verdade em você. De você dizer: Senhor, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda para aquilo. Porque quando nós oramos, a resposta de Deus ela vem e ela se revela a nós. Quando nós abrimos a palavra e nós lemos aquilo que o Senhor já disse, então nós temos o quê? A certeza de que Ele nos ouve, a certeza de que Ele está comigo. Quando eu parei para ler Daniel 9, uma coisa que me chamou muita atenção é que se a gente for olhar para Daniel, é um homem justo,
Um homem íntegro diante de Deus. Alguém que não tinha alguma coisa para dizer, Senhor, olha, eu fiz isso, me perdoa. Senhor, eu fiz aquilo, me perdoa. Não, sabe? Mas foi alguém que buscou a Deus. Foi alguém que se separou. Foi alguém que se consagrou diante de Deus. E quando ele vai orar, ele não ora pedindo o quê? Senhor, olha, me abençoa. Senhor, olha, eu fui justo diante do Senhor. Senhor, derrama a tua bênção. Ele poderia ter feito isso. Mas o que me chama a atenção é que ele ora pedindo arrependimento e ele se coloca em primeiro lugar. Senhor, olha, eu estou aqui. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu confesso diante do Senhor. Por mais que ele foi orar por todo aquele povo, por mais que ele fosse orar todo ali, ele reconhece a santidade que há em Deus. E ele também traz diante do Senhor o pecado do seu povo. Ele chega diante de Deus e ele diz, Senhor, nós pecamos. Mesmo ele sendo alguém, justo diante do Senhor, ele fala, Senhor, eu me incluo nisso também. Senhor, eu também estou aqui, eu faço parte desse rebanho, então eu também pequei diante do Senhor. Eu pequei, Senhor, porque eu poderia ter ido lá e ter ajudado meu irmão a não fazer. Eu vi, não fiz e meu irmão pecou, então me perdoa. Aquele momento que nós chegamos e dizemos, Senhor, olha para nós. Sabe, de você olhar para o mundo, o que o Fabinho falou, se a gente for parar para olhar, se a gente olha para o Brasil, nosso coração, aí se a gente olha para o mundo, nosso coração se fecha mais ainda. E o que é que falta? Falta a igreja, sabe? Falta a igreja se levantar, falta nós nos achegarmos e dizer, Senhor, olha, eu me arrependo. Mas um arrependimento, porque a gente fala tanto em arrependimento, mas que arrependimento é esse que eu falo e nada muda? Que arrependimento é esse que eu falo? Senhor, olha, hoje, quinta-feira, eu estou aqui diante do Senhor, eu me arrependo, mas amanhã, sexta-feira, eu vou lá e tudo se repete de novo. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Sabe, a gente precisa parar de nos arrependermos da boca para fora e começarmos a nos arrependermos com atitudes diferentes, mudando o nosso eu, nos posicionando como igreja. É disso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que se levantam e clamam pela nação. Quando a gente vai olhar, a palavra do Senhor diz, a gente tem uma certeza, o Senhor ele está voltando. Se a gente for olhar para o cenário, realmente está mais perto do que nunca. Sabe, coração dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos, Eu estou na sala de aula, a gente vê tanta coisa dentro da sala de aula que antigamente você falava, isso nunca vai acontecer, acontece. Sabe, você vê aluno, crianças, adolescentes de 12, 13 anos, que tem medo, sabe, não tem medo de reprovar, tem medo de reprovar, mas não tem medo de tentar matar um professor. Que mundo que é esse? Sabe, cadê o amor? A palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E você está achando que o mundo está cheio de amor? Não, o amor já está esfriando, já se esfriou há muito tempo. A gente perdeu o temor pelo Senhor. A gente acha que, sabe, quando na verdade não é isso. E Daniel, ele nos ensina que o arrependimento começa quando eu paro de justificar aquilo que eu fiz e eu começo a confessar. Sabe, a gente está justificando demais. O justo não se justifica, é uma coisa que a gente aprende aqui há muito tempo. E a gente está chegando do Senhor, Senhor, olha, eu pequei, mas foi por isso. Não, Senhor, sabe o que é? Porque o irmãozinho ali também não contribuiu comigo. Não, Senhor, olha, mas lá no meu serviço, não, mas espera aí. O pecado do outro não tem que te levar a pecar também, não. Você tem que se posicionar. O pecado do teu irmão tem que te trazer o constrangimento de você dizer, Senhor, eu arrependo por ele. Senhor, ajuda ele, eu intercedo por ele, eu clamo por ele. Nós precisamos ser a voz que clama no meio do deserto. Nós precisamos ser a voz daqueles que não têm voz, daqueles que olham e acham que está tudo bem. Nós temos o discernimento está sobre mim, sobre vocês. Então nós precisamos, sabe, a gente tem que parar de buscar culpados e a gente precisa chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, misericórdia. Misericórdia sobre o teu povo, misericórdia sobre a tua igreja, misericórdia, Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Daniel 9,18 vai dizer assim, não lançamos as nossas súplicas confiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. O Senhor, ele é misericordioso, mas ele também é um Deus justo. E se a gente for ver, o Senhor, a nossa vida com Deus, ela é uma escolha diária, A nossa vida espiritual é uma escolha diária. E a gente chegou num momento que a gente está criando uma terceira opção. Sendo que, na verdade, é sim, sim, não, não. O que procede disso é do maligno. É vida ou morte.
Não tem uma terceira opção. Deuteronômio 30:19 vai dizer: hoje coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Tem terceira opção? É duas opções apenas. Entrai pela porta estreita ou a porta larga. Tem uma terceira porta? Mas a gente está criando. A gente está criando, Senhor, olha, eu vou fazer um pouquinho aqui, porque, sabe, a gente está querendo criar a terceira opção, quando o Senhor, Ele nos diz, ei, sim, não, vida ou morte, é isso. Vida em abundância, o pecado em abundância, é isso. E a gente está o tempo todo ali buscando, Senhor, não, mas olha, o Senhor disse para fazer assim, mas eu não concordo 100%, então eu vou dar um jeitinho, né, um jeitinho brasileiro, que a gente acha que tudo tem um jeitinho, quando na verdade não, sabe, é sim, não, é vida ou morte, gente, é céu ou inferno, não tem uma terceira opção, é céu ou inferno, e isso precisa ser uma realidade para você. É céu ou inferno. E aí, você está mais perto da onde? Porque se passou de sim, passou de não, o que procede disso é do maligno. E a gente tem que ter a consciência disso. Amém? Se a gente for parar, Daniel, enquanto ele orava, a palavra mais à frente vai dizer que o anjo Gabriel aparece. Enquanto eu estava falando, versículo 20, enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e apresentando minha súplica perante ao Senhor meu Deus, pelo santo monte de Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde, e ele me informou-me e falou comigo: ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Se a gente for orar para tudo que Gabriel ele vai dizer para Daniel naquela época, naquele momento, naquele período, ele vai dizer assim, ó, é tempo de pôr fim ao pecado, é tempo de dar fim à transgressão, é tempo de olharmos e espiarmos a iniquidade do povo, é tempo de trazermos a justiça eterna, é tempo de selarmos a visão e a profecia, e é tempo de ungirmos o santo dos santos. É isso. E se a gente for ver, é como se essa palavra se encaixasse perfeitamente no que a gente está vivendo hoje, na nossa realidade de hoje. É isso, sabe? É o tempo da gente colocar fim no pecado mesmo. É tempo da gente parar de ficar arrastando os nossos pecados de estimação. É tempo de eu parar de achar que eu falar do meu irmão é algo muito legal. O tempo de eu achar que eu julgar o outro. Que condição nós temos de julgar? Aquele limpo, reto, sem pecado nenhum, falou o quê? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele não tinha nenhuma. A palavra diz que Jesus tacou pedra na mulher em adultério. Ele diz o quê? Vai e não peques mais. Ou seja, se arrependa e saia do lugar que te leva a pecar. É isso. Se você está num ambiente, você está vendo que aquilo ali está te fazendo pecar, você vai continuar lá? Não, você vai se livrar daquilo. Você vai orar e vai dizer, Senhor, me ajuda, me dá entendimento de que isso está errado. Às vezes você está em lugares, você está em situações que aquilo está te gerando desconforto, você está achando que está tudo bem. Não tem paz. E você está achando que está tudo bem. Peraí. Será que Deus está aí mesmo? Será que é isso que Deus quer de você mesmo? Porque se a gente for olhar, a atitude que Daniel teve foi de se colocar diante da presença do Senhor e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pelo meu povo. E talvez assim como Daniel, lá na sua casa, no meio da sua parentela, é você que vai ter que se arrepender. Rayane, eu já falei, minha mãe não ouve, meu pai não ouve, meu cônjuge não ouve, meus filhos não ouvem, eles não têm essa noção, mas você tem, e Deus abriu a tua visão. Então é para isso. O momento de você se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu me arrependo pelos pecados que eu cometi. De você olhar para você mesmo e dizer, Senhor, o problema está em mim.
O problema sou eu, a terra seca, a terra árida sou eu. Se a gente for olhar, né, na nossa... A gente está muito querendo... Não, mas sabe o que é? Eu pequei, ok. Mas é que o meu irmão, o pecado dele foi muito maior. Não, sabe o que é? Eu dei uma desviada aqui, mas o meu irmão, não, dele é muito pior. E a gente vai arrastando, a gente vai arrastando, a gente vai arrastando, e quando a gente vê, a gente está muito mais pior. Sabe qual que é o posicionamento que a igreja tem que ter? É um posicionamento de: Senhor, o problema sou eu, é eu que não estou me arrependendo, é eu, Senhor, que pequei contra Ti, é eu, Senhor, que falei o que eu não deveria ter feito, fui eu que toquei onde eu não deveria ter tocado, fui eu que abri o que eu não deveria ter aberto. De nós chegarmos e dizermos: Senhor, eu confesso, o problema está em mim. Sou eu, Senhor, que falei de um jeito que eu não deveria ter falado. Chega da gente querer justificar e querer passar para o outro aquilo que é uma obrigação minha. Nós somos maduros. Sabe, que a maturidade de Deus recaia sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Que nós possamos nos responsabilizar pelos nossos atos, por aquilo que eu falo. Que você possa se responsabilizar por aquilo que você pensa também. Sabe, Senhor, vigia o meu pensamento. Senhor, não deixe isso tomar conta de mim. Sabe, que igreja é essa? Assim como o Fabinho falou, a gente diz que confia, mas na primeira dificuldade a gente esquece até que Deus é Deus. E sabe o que é mais incrível? Eu disse que naquele tempo Deus ele respondeu Daniel, e Ele continua nos respondendo. Ele continua trazendo a misericórdia dele sobre o seu povo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. E a gente precisa reconhecer isso. Se não fosse pelo amor, bondade, pela graça do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Nós não estaríamos mais aqui. E aonde é que nós estaríamos? Céu ou inferno? Vida ou morte? São as escolhas que a gente precisa fazer todos os dias. E as minhas escolhas, as suas escolhas, precisam todos os dias me levar mais perto para a vida. Me levar mais perto do céu, no lugar alto. O Senhor, a palavra diz que Ele tem lugares altos para nós. Nós precisamos alcançar esses lugares altos. Talvez você olhe para você e diga assim: Rayane, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou bom, eu faço coisas boas. Querido, tudo que há de bom em nós é Cristo. O que há de bom em nós é Cristo. O que tem de ruim é você mesmo. Bom é Cristo. É Ele que é bom, a graça dele é que nos sustenta. Sabe, se não fosse pela graça dele, você ia trabalhar e você não ia ter nada. Se não fosse pela graça, pelo entendimento, pela sabedoria que Ele te deu, você ia fazer, ia ser tudo em vão. Se não fosse por Ele na sua vida, nós não estaríamos mais aqui. E a gente precisa ter convicção disso. A gente precisa parar, olhar e entender e dizer: é, Senhor, é a Tua graça que me sustenta. É a graça do Senhor que cuida dos Teus filhos. É a graça do Senhor que faz com que nós não sejamos consumidos pela ira dEle. Porque Ele é um Deus misericordioso, mas como eu já disse, Ele também é um Deus justo. E a gente está vivendo tão no automático. A gente está ouvindo tanto tempo que Deus está voltando que a gente parece que perdeu. Sabe, a volta de Jesus precisa ser uma expectativa. Precisa ser uma expectativa. Eu preciso viver o meu hoje achando assim: não, tem que consertar tudo aqui, porque daqui a pouco Jesus pode voltar. Eu preciso viver agora pensando: Jesus vai voltar, eu preciso andar reto, eu preciso ser justo, porque Jesus vai voltar. Sabe, viver como se Jesus tivesse morrido ontem e fosse voltar amanhã. É isso que nós precisamos. Olharmos para a mensagem da cruz e ver: Senhor, é verdade, é real. Sabe, não podemos desprezar o sacrifício de Jesus naquela cruz. E eu sempre vou dizer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. É isso que Deus tem para mim? É isso que Deus tem para vocês? Mas o que é que nós estamos fazendo para alcançar a vida eterna do Senhor?
Porque Jesus ele foi pregado lá no madeiro para que nós tivéssemos acesso a essa vida eterna. E a gente está achando que a gente vai viver aqui de qualquer jeito e nós vamos ter acesso a isso. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Não pode. Nós também precisamos pagar um preço. Você tem pagado o preço? E pagar o preço vai dizer renunciar a pessoas, lugares, renunciar a posições. É sobre isso. Sabe, é todos os dias e ver qual é a escolha que eu tenho que fazer hoje. Eu escolho a vida, eu escolho a cruz de Cristo, eu escolho o sacrifício perfeito dele naquela cruz, eu escolho ir para os céus, eu escolho olhar e ver que há esperança. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos chegar diante do Senhor e de fato nos arrependermos. Arrependimento. É isso que o Senhor quer de nós. Um coração contrito, um coração quebrantado. Pessoas que voltam todos os dias ao lugar do primeiro amor. Quanto tempo faz que você não vai naquele lugar? Sabe aquele lugar daquele primeiro amor? Aquele momento que Deus falou com você a primeira vez que você não teve dúvida, você não duvidou. Hoje às vezes você ouve Deus falando, você duvida. Você duvida. Como se Satanás fosse chegar para você e te... Sabe? Você olha, você não vê possibilidade. É algo que só poderia ser Deus na sua vida e você duvida. Cadê a fé? Cadê a fé da igreja? Cadê a fé que faz o paralítico andar? Cadê a fé que faz os amigos entrarem faz um amigo entrar pelo telhado e ser curado? Cadê a fé? Cadê a fé de você apenas tocar na orla do manto? Cadê a fé? A fé de você olhar e dizer, Senhor, eu confio. Senhor, eu sei que foi o Senhor quem fez, eu sei que é o Senhor quem faz. A fé de ter um coração firmado na palavra. Como é que a gente vai ter um coração firmado na palavra se nem a Bíblia a gente não abre mais? Como é que nós vamos ter um coração firmado naquilo que o Senhor disse se nós nem paramos para ouvi-lo mais? A gente está muito no automático. Será que é isso que Deus quer da igreja? E a igreja não é as quatro paredes. A igreja é eu, é cada um de vocês. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que vai clamar e trazer o avivamento. E a gente fala tanto de um avivamento coletivo, quando na verdade o avivamento ele começa no individual. O avivamento começa em cada um de nós. Naquele momento que você está tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio. Sabe, é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós sejamos cheios da presença. Nós não estamos aqui por acaso. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Eu sei do lugar que o Senhor me tirou, eu sei do lugar que o Senhor me encontrou, e cada um de vocês sabe. Ainda que tenham nascido dentro da igreja, ainda que tenham nascido, no lar cristão, como a gente sempre diz, cada um sabe qual foi o momento que o Senhor o encontrou. Cada um sabe qual foi o momento que Deus chegou e te disse, ei, filho, filha, aquele momento que você olha e você vê Deus te reconhecendo como filho, como filha, com alguém que tem valor, com alguém que foi separado. A palavra vai nos dizer que Jesus, o que Jesus disse? Eu vou subir aos céus e vou preparar moradas. O céu já está em movimento nos esperando. O céu está em movimento. E a gente aqui embaixo está fazendo o quê? Será que a gente está orando e dizendo, Senhor, nos leva logo? Não, sabe o que é? Porque eu ainda não quero ir, porque eu ainda tenho que conquistar isso, eu ainda tenho que fazer aquilo, eu ainda tenho que gerar filhos, eu ainda preciso daquele emprego. Não! Nós precisamos clamar pela volta. Dizer, Jesus, vem, busca a tua igreja. Ah, Senhor, nós nos arrependemos. Vem, Senhor, e traz o teu renovo. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós precisamos clamar. Porque se nós somos uma noiva que não anseia pelo noivo, então nós não somos a noiva de Cristo.
A noiva, quando ela vai casar, ela fica esperando por aquele momento, né? A gente espera, a gente não dorme. Quem já foi noivo, quem já casou, a gente fica com aquele anseio, com aquela ansiedade. E será que nós, enquanto noiva de Cristo, nós estamos assim? Clamando: Maranata, vem! Vem, Senhor, vem! Será que todos os dias a gente olha e diz: Senhor, vem? Será que a gente dorme na expectativa de: meu Deus, eu vou piscar e o Senhor vai voltar? Sabe, a gente precisa viver nessa expectativa. Jesus, ele não voltou hoje, mas amanhã eu estou pronto para que ele volte. Jesus, ele não voltou agora, mas daqui a pouquinho ele pode voltar, ele vai voltar. Essa tem que ser a nossa expectativa, porque quando a minha expectativa está em Cristo, as coisas que não acontecem não me frustram. Quando a minha expectativa está em Deus, na volta dEle, então as coisas que acontecem de ruim não me abalam, porque eu estou firmado numa promessa. Isso aqui vai passar, é passageiro, irmão. A casa que você conquistou, o seu carro, não que você não possa ter, nós vamos ter. Se o Senhor deixou isso para nós, é porque nós precisamos. Mas vai passar. Vai passar. A idolatria que você tem, talvez nos seus filhos, no seu cônjuge, nas pessoas, vai passar. Mas a gente tem uma glória eterna nos esperando. Uma glória eterna. Sabe, a gente tem que olhar assim para: meu Deus, eu vou andar em ruas de ouro. Eu vou me assentar numa mesa, Senhor, com Moisés, com Elias. Meu Deus, isso precisa gerar expectativas em mim. Eu preciso ansiar por isso. E assim como Daniel fez, o Senhor nos convida a fazermos essa noite. Nos achegarmos diante dele e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo por não ter expectativas no Senhor. Eu me arrependo por não ansiar pela tua volta. Eu me arrependo. Eu me arrependo por viver de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito. Eu me arrependo, Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé agora.